Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. Olá pessoal, aqui é Guilherme, idealizador do Card Corintiano, e o nosso Coringão completa neste 1º de setembro 115 anos. Eu estou aqui hoje para falar o que é ser corintiano de fato, uma tarefa muito árdua. Ser corintiano para mim é diferente de tudo, não é só futebol, não é só falar de um time, de um clube. Ser corintiano é uma cultura, é um jeito de viver, vai do preto, pobre, do trabalhador, perpassando até todas as classes sociais, é algo que ultrapassa o campo e bate direto no coração. Eu costumo dizer que eu já nasci corintiano mesmo sem saber. A minha primeira memória com o futebol foi em 1994, ainda na pré-escola. As professoras penduraram bandeiras de países para a Copa daquele ano e aquilo me chamou a atenção. Eu era uma pedra bruta, não sabia o que era futebol, não sabia o que era Corinthians, não sabia o que era São Paulo, Palmeiras, eu só repetia o que me falavam. E eu achava que o único time até então que existia era o Brasil, época de Copa do Mundo. Um ex-namorado de minha tia tentou até me transformar em São Paulino, olha só. Deus me defenderá. De julho, quando acabou a Copa, até mais ou menos outubro, novembro de 94, eu me dizia São Paulino, porque era o que ele me falava. Mas bastou a primeira adversidade para eu perceber que aquilo não era para mim. Numa noite, o São Paulo perdeu de 5-2 do Sport Recife e os meus primos palmeirenses vieram tirar aquele sarro. Ali eu percebi, eu não era São Paulino. Só corintiano não desiste na primeira adversidade. Como já dizia Dr. Osmar de Oliveira, eu já era corintiano de alma, porque o corpo um dia morre. Tanto é que naquele mesmo ano, em dezembro de 94, o Corinthians chegou à final do Campeonato Brasileiro e perdeu. Ali foi a minha primeira dor como torcedor. Mas ao contrário daquela fantasia são paulina que tentaram me fazer crer, eu me mantive firme, porque ser corintiano é isso, é nunca abandonar, é resistir, é estar junto nas derrotas e principalmente se levantar ainda mais forte depois delas. 8 meses depois, comemorei um dos títulos mais emocionantes de minha vida, o Campeonato Paulista de 1995, contra o nosso maior rival da Barra Funda, na Batalha de Ribeirão Preto. Meus amigos, ser corintiano é nascer, viver e morrer Corinthians. É carregar no peito um amor que não se explica, apenas se sente. 115 anos de Corinthians, 115 anos de luta, de fé e de paixão, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Vai Corinthians! Fala aí, Lagartixa Bina aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Bem, meus amigos, amanhã é aniversário do clube mais importante e mais gigante de todo o planeta. O Corinthians, Esporte Clube Corinthians estará completando 115 anos. E eu estou aqui mandando esse vídeo, dizendo a minha história como corintiano. Desde que eu não tenho memória, eu torço pro Corinthians. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, correndo, falando que eu era corintiano, eu tinha 4 anos atrás do meu irmão. Eu perguntando para que time ele torcia, ele dizia Corinthians, e eu disse que eu torcia pro Corinthians também. E desde então, eu me reconheço como um corintiano. E naquela época, né, anos 90, eu mal acompanhava, eu era criança, afinal de contas, e muita gente vivia dizendo que meu time era horrível, né? E eu acreditei. Acreditei porque as pessoas criavam verdades sobre
o nosso clube que, vamos ser francos, é por inveja. E quando eu tinha 7 anos eu pensei em deixar de ser corintiano, até que a minha mãe me falou que eu tinha que ser corintiano e tinha que apoiar meu time nos melhores e piores momentos. Então, eu digo para todos que quem me fez ser corintiano foi a minha mãe. Não foi meu pai, não foi meu avô, não foi meu irmão, foi a minha mãe. A minha mãe, a dona Elaine. Ou vovó Lagartixa, como a gente chama ela carinhosamente. E um dos momentos mais inesquecíveis foi a semifinal do campeonato de 99, Campeonato Brasileiro de 99, e o Dida catou 2 pênaltis. Um jogo inesquecível. E também, né, outros momentos inesquecíveis foram a primeira vez que eu fui no jogo do Corinthians, foi no Rio de Janeiro, Corinthians ganhou de 3-0 do Flamengo em 2013, lá no Engenhão. No primeiro jogo já cheguei pé quente, né? Nunca cheguei aí num jogo em São Paulo, infelizmente. Tenho planos para que algum dia eu consiga visitar a Neoquímica e levar toda a minha trupe de lagartixas, a Dona Lagartixa, os lagartixinhos, pra gente estar lá entre o bando de loucos e fazer o nosso Coropopó. Então é isso aí, um grande abraço a todos os corintianos, vai Corinthians! Salve, salve pessoal do Card Corintiano, passando aqui para mandar um abração para vocês e, cara, o Corinthians representa para mim tudo, cara, tudo. O Corinthians ele é um estado de espírito, ele é criação de caráter, o Corinthians ele é minha vida, minha história, meu amor. O Corinthians está presente no nosso coração, né? Ele é pele, ele é tudo, cara. Então, o Corinthians para mim, nesses 115 anos, dos quais 39 anos eu vivo intensamente o amor pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E a primeira lembrança que eu tenho sobre o Corinthians, cara, por incrível que pareça, foi no Brasileirão de 90, cara. Tem alguns relâmpagos assim do Brasileirão de 90. E o Brasileirão mais marcante pra mim, o título mais marcante pra mim do Corinthians é o de 1995. O Corinthians vinha de uma sequência, né, de derrotas pro nosso rival, e aí em 95 eles tinham lá todo o aporte, né, da Parmalat, e conseguimos ganhar o título paulista. Aquele título pra mim é um dos mais marcantes da minha vida. Com 9 anos de idade eu comemorei demais aquele título. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí do Card Corintiano, tamo junto, é nóis. E vai Corinthians. Fala meus amigos do Card Corintiano, meu amigo Lagartixa Albina. Tô aqui para falar sobre um jogo marcante na minha vida, que é a final da Libertadores, onde na noite anterior e no dia aconteceu muitas coisas. Foram vários acontecimentos, desde a separação com a esposa, até o pai com arritmia cardíaca terminada no hospital. E enfim, a briga com a esposa foi porque eu tinha prometido a ela levar ela no jogo, na final. Naquele ano eu fui em todos os jogos, somente contra o Vasco eu não fui. E, enfim, e daí meu pai acabou ficando internado, eu passei a noite com ele no hospital, prometi para ele que não ia pro jogo, passei meu ingresso para frente para a caravana nossa que ia. No outro dia cedo o pessoal da caravana, não Daniel, vamos com a gente. Eu falei, não, já passei meu ingresso, não, mas a gente conseguiu outro. E eu já tinha feito meio que as pazes com a patroa. Aí a patroa ficou mais brava ainda, porque eu falei que ia pro jogo. Ela falou, mas você falou que só tinha um, não tinha dois. Eu falei pra explicar. Enfim, fui pro jogo, ninguém sabia que eu fui pro jogo, só minha esposa sabia que eu fui pro jogo. Troquei meu ingresso de bancada no meio da Gaviões pra ficar com 2 meninos que nunca tinha ido pro jogo, pra ficar com eles no tobogã. Era a primeira vez deles. Corinthians, você sabe como é que é. Todo mundo tomou bala de borracha, menos eu e os meninos. E tive a felicidade de ver os 2 gols ali no tobogã, né? E assim, esse foi um dia marcante da minha vida. Muita história, tem outros jogos, outras passagens, mas é isso aí. No dia de hoje, de amanhã no caso, vai Corinthians. É nóis, te amo, Corinthians. Salve rapaziada do canal Card Corintiano. Vou mandar um salve para todos vocês aí nesse dia tão importante
que é falar do nosso Coringão. Confesso para vocês que para fazer esse vídeo eu fiz uma lista aqui, ou na verdade um texto, né? Fiz um texto para a gente falar de Corinthians, mas sinceramente falando, falar de Corinthians vem da alma. Desde antes do ventre da minha mãe, já que meu pai já era corintiano, e quando fui criado, vamos dizer assim, e cheguei aí ao ventre de minha mãe, já estava como corintiano nato. Nunca tive nenhum tipo de dúvida sobre o que era ser corintiano. É muito fácil e também é muito difícil ser corintiano. É fácil porque Corinthians é uma religião, Corinthians é uma paixão, Corinthians é algo inexplicável. Difícil porque não importa as derrotas, finais de campeonatos, eliminações, derrotas para rivais, só o fato do Corinthians perder já é algo muito sofrível. Principalmente quando o Corinthians perde para rivais, ou perde campeonatos, ou é eliminado de campeonatos importantes. O corintiano é louco, né? Uns podem falar que isso é fanatismo. Eu falo que isso é amor. Amor ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando o Corinthians perde alguma coisa importante, é como você tivesse perdido alguém realmente que você ama muito da sua família, como você tivesse de luto. É assim que o corintiano se sente, é assim que o corintiano acorda no dia seguinte, pelo menos comigo. Para entender o que eu estou falando, só realmente o próprio corintiano. Agradecer aos fundadores do Esporte Clube Corinthians Paulistas, que lutaram tanto para que esse time existisse. Vaquinhas, primeira bola, o Campo do Lenheiro, né, o primeiro escudo dessa camisa, né, criado por pessoas que fizeram o Corinthians acontecer, né, fizeram do Corinthians ser o que é. Agradecer aí a Joaquim Ambrosio, que sugeriu aí, em vez Carlos Gomes ou Santos Dumont, virar o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao Corinthians Team, que veio visitar aí o Brasil. Então é uma série de coisas aí que a gente tem que agradecer ao Corinthians. E agradecer ao nosso bom Deus por ter feito nascer em família quase toda corintiana. Falar de jogos marcantes, para mim em particular, existe vários. Existe o de 90, o primeiro brasileiro, o Mundial, Libertadores, mas acho que um que me marcou muito, que não sai da memória, eu ainda garoto, meus 12, 13, 14 anos, saindo de casa escondido para viajar lá para assistir o Coringão campeão em 88 contra o Guarani, aquele gol do Viola. E acho que foi o jogo mais marcante para mim, para ser bem sincero. Esse jogo eu me recordo desde o primeiro jogo que eu fui também, e o segundo jogo que quase que escondido, disse que fui para iria para um lugar e fui para outro, e foi sensacional. Obrigado a todos aí por estar com a gente nessa caminhada, lutando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, lutando sempre, cobrando sempre, que é isso que nós precisamos. Sempre fazer com que o Corinthians seja maior do que qualquer coisa. Feliz aniversário para vocês. Que esses 115 anos de luta e de glória sejam daqui para frente recheados de pessoas competentes dentro do clube. E que as ratazanas simplesmente desapareçam. É difícil? Óbvio. Mas corintiano é isso. Nunca vou te abandonar. E a gente não desiste nunca.
Vai Corinthians. Fala aí, galera. Primeiramente agradecer o convite do meu amigão aí, Lagartixa Albina, que me convidou para falar aí sobre nosso amor em comum aqui, né? Ele pediu para eu falar memórias que eu tenho com o Corinthians, né? Então, primeira memória que eu tenho, eu tinha 7 anos, infelizmente foi de uma derrota, né? Foi quando o Corinthians perdeu a final do Paulista pro Palmeiras em 93, se eu não me engano. E era aniversário da minha prima no dia, e eu lembro que eu passei mal quando eu soube que o Corinthians perdeu, até a ponto de vomitar e tudo, tive que ir embora da festa. Foi bem marcante isso na minha vida, né, de primeira memória mesmo, fez ter certeza ali que eu já era com certeza corintiano pra valer, vindo do pai, do avô, família toda, né, graças a Deus a família tem bom gosto. De jogos inesquecíveis, tem vários, né? Da Libertadores, do Mundial com certeza, mas um que sempre ficou na minha cabeça foi a semifinal do Paulista de 2001, se eu não me engano, acho que foi 2001, que tem um cruzamento, acho que do Gil, não, o Gil faz um corta-luz e o Ricardinho vem de fora da área e dá de primeira assim, põe a bola no cantinho, ó, até arrepia só de falar. Foi um jogo que me marcou muito, que eu tenho uma grande memória. Toda vez que eu vejo esse gol do Ricardinho, o olho enche de lágrima, me arrepia todo, né? Essa paixão que a gente não sabe explicar, que é o nosso primeiro grande amor, acho que de todos os corintianos, né? Isso aí, galera. Obrigadão pela oportunidade aí. Vai Corinthians. Quando eu cheguei no Brasil, uns anos atrás, encontrei uma mulher e me apaixonei. E a primeira coisa que eu perguntei a ela era: você tem um namorado? Ela disse que não. A segunda pergunta era: que time de futebol você é? Ela falou: Corinthians. Aí eu sabia que eu tinha me encontrado a esposa da vida. Mas vai além disso. O filho dela, Luan, quebrou a mão na escola, foi para o hospital. E eles consertaram a mão dela, e quando saiu da anestesia, ele falou, a primeira coisa que ele estava perguntando: esse Corinthians ganhou. Estava na gelo. Os genes da Corinthians correm no sangue dessa família. Viva Corinthians!